Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uns pequenos comentários sobre a distribuição binomial e alguns aspectos associados e fazer também aqui algumas observações aproveitando essa tabela que é da distribuição binomial. Então, por exemplo, o livro-texto apresenta alguns casos de lançamentos de moedas, lançamentos ou retiradas de cartas, né, de um jogo de cartas, e eu vou fazer uma ligação disso com um conceito muito importante que aparece lá no capítulo 1, que é o de técnicas de amostragem, mais especificamente o conceito de erro de amostragem ou erro amostral. E aqui os autores do livro-texto dizem que o erro de amostragem ele pode acontecer mesmo quando nós utilizamos os melhores métodos de amostragem. Por quê? O erro de amostragem é a diferença entre resultados que observamos numa amostra e os resultados que correspondem à realidade de uma população. Então, por exemplo, vamos supor que nós estejamos avaliando o comportamento de uma suposta moeda não viciada. O que se espera dessa moeda não viciada é que metade dos lançamentos dê cara, outra metade dê coroa. Mas observe o que a tabela nos informa. E esses valores da tabela são calculados a partir da matemática da distribuição binomial. Se nós lançarmos a moeda duas vezes, a probabilidade, vamos supor que o sucesso seja dar cara. Esperamos então que a probabilidade de sucesso seja de 50%. Esse é o comportamento esperado da população de lançamentos, considerando-se uma moeda não viciada. Mas se lançarmos a moeda duas vezes, podemos não ter nenhum sucesso, podemos ter apenas dois resultados de coroa com probabilidade disso ocorrer de 25%. E lembrando que um evento considerado incomum, de acordo com o livro-texto, é um evento cuja probabilidade de ocorrência seja de 5% ou menos. A probabilidade de em dois lançamentos não termos nenhuma cara é de 25%. Tranquilamente não é um evento incomum, é um evento bastante esperado. Mas se lançarmos, por exemplo, 4 vezes a moeda, estamos nessa coluna aqui, se lançarmos 4 vezes essa moeda, a probabilidade de não termos nenhum sucesso, nenhum resultado de cara, é de 6,2%, 0,062. Se nós considerarmos que o evento incomum é aquele que tem probabilidade de 5% ou menos, não podemos nem considerar este evento como incomum. Lançarmos 4 vezes a moeda e não termos nenhum dos 4 resultados como cara. Observe então que quanto mais vezes lançarmos, menor a chance de termos um resultado extremo. Então, por exemplo, 6 lançamentos. Em 6 lançamentos da moeda, a probabilidade de não termos nenhum resultado de cara, nenhum sucesso, já é uma probabilidade pequena, abaixo de 5%. Então, nós podemos dizer que, ao lançarmos 6 vezes a moeda, não termos nenhum resultado cara, é um evento incomum. Mas, e se tivermos apenas um resultado de cara, 1 em 6? Isso seria um evento incomum? Nossa principal observação aqui tem que ser a seguinte: não conseguirmos
nenhum resultado de cara, a probabilidade é de 0,016. Mas conseguimos um resultado de cara, a probabilidade é 0,094. Então, eu gostaria que vocês passassem a analisar uma situação como essa da seguinte forma. O que nós esperaríamos em 6 lançamentos da moeda? 3 resultados de cara, 3 sucessos. Mas se nós conseguirmos um sucesso apenas, eu diria que nós temos que olhar agora qual a probabilidade de, supostamente, a moeda não sendo viciada e lançarmos 6 vezes a moeda, qual a probabilidade de encontrarmos um resultado tão extremo quanto esse, um sucesso, ou mais extremo, nenhum sucesso. Essa medida de probabilidade aqui, que é a probabilidade de encontrarmos um evento, observarmos um evento tão extremo ou mais extremo, essa probabilidade vai ser muito importante na estatística. Ela vai ser conhecida como valor P, ou P-value. E essa probabilidade aqui de valor P ou P-value seria o somatório desses dois. O que daria 0,100. Desculpe, 0,11, corrigindo. 0,11, não é isso? Então, 0,11 ou 1,1% seria a probabilidade de obtermos um evento tão extremo quanto esse, um lançamento só, um lançamento com cara em 6 lançamentos. Vejamos agora o caso de lançamento, da retirada de uma carta de um baralho, onde vamos tratar como sucesso a retirada de uma carta do naipe de paus e fracasso a retirada de uma carta de qualquer outro naipe. É uma probabilidade na população de retirarmos uma carta com o naipe de paus seria de 1/4, 25%. Mas vamos ver o que a tabela de distribuição binomial nos mostra. A coluna onde o P, a probabilidade da população, é de 0,25, é a 6ª coluna, é essa aqui. Então vamos supor aqui a retirada de 20 cartas, retirada aleatória de 20 cartas, com reposição, ok? Com reposição. Então, o que a tabela aqui nos informa? 3ª, 4ª, 6ª coluna, essa aqui. A probabilidade de não retirarmos nenhum naipe de paus é muito pequena. A probabilidade de retirarmos um naipe de paus ou nenhum naipe de paus, 0,024, o que ainda seria um evento incomum. A probabilidade de retirarmos 2 cartas de paus, 0,067, que é um valor já superior ao 0,05. Aquela fronteira onde nós estabelecemos no livro o que seria um evento incomum. Então observe o seguinte: a probabilidade de, ao retirarmos aleatoriamente 20 cartas com reposição de um jogo de cartas não viciado, a probabilidade de retirarmos 2 cartas de naipes de paus em 20, o que corresponderia a 1/10, a probabilidade disso ocorrer, ou um evento mais extremo ainda, que seria de retirada de apenas uma, ou nenhuma carta, seria de 0,067
mais 0,003 mais 0,021. Então a probabilidade de termos um evento tão extremo ou mais extremo seria de 0,091, exatamente, 0,091, que é uma probabilidade maior do que 0,05. Então, mesmo num jogo de cartas não viciado, nós não podemos considerar um evento incomum a retirada de apenas 2 cartas de paus ou menos ao selecionarmos aleatoriamente 20 cartas desse jogo de baralho. Mais um outro aspecto interessante é a seguinte observação: se o esperado, a população, 25% de naipes de paus, observem que essa probabilidade de retirarmos nenhuma ou uma ou duas ou assim por diante cartas, essa probabilidade vai aumentando até chegarmos ao 0,25, que seria de 5 cartas em 20. É isso. 5 cartas em 20. Observe então que essa probabilidade aumenta até chegarmos a 0,202, que é a probabilidade de retirarmos 5 cartas em 20. 1/4. E essa probabilidade começa depois a decair. Ok? Agora eu vou mostrar como eu posso utilizar uma função do Excel para calcular essas probabilidades da distribuição binomial. Então, ainda nessa situação onde nós retiramos aleatoriamente uma carta de um baralho não viciado, onde nós vamos tratar como sucesso a retirada de uma carta do naipe de paus. Probabilidade disso ocorrer 0,25. O nosso experimento vai corresponder à retirada de 20 cartas aleatórias com reposição. Aqui eu vou estar registrando à esquerda o número de sucessos dentro dessas 20 retiradas. E nessa coluna à direita eu vou calcular a probabilidade da ocorrência desse número de sucessos. Para isso eu vou utilizar da função dist.binom. Essa função pede primeiro o número de sucessos. Eu quero aqui primeiro o cálculo para 0 sucessos. Ponto e vírgula, o número de tentativas, são as 20 retiradas. Ponto e vírgula, a probabilidade de sucesso, 0,25. Ponto e vírgula, o último argumento verdadeiro ou falso, nós vamos trabalhar com a função de densidade de massa, falso. Eu vou fixar os dois endereços aqui, G2 e G3, teclando F4, de forma a poder arrastar essa fórmula aqui. Então a probabilidade de não termos nenhuma carta com naipe de paus, 0,0032. Termos uma carta de paus em 20, 0,0211. É isso que está sendo visto aqui na tabela. 3, 4, 5, 6. Aqui. Nenhuma carta de paus, 0,003. Uma carta de paus, 0,021. Eu vou arrastar agora pelas próximas linhas. Observem que o valor máximo é de 5 sucessos em 20, ou seja, 0,25, que é o esperado de um jogo de cartas não viciado. Se eu pegar estes valores e pedir um gráfico, eu quero esse gráfico de colunas aqui.
Eu vou aumentar um pouco esse gráfico, de forma a enfatizar como ele é assimétrico. A descida aqui é mais suave, uma leve assimetria à direita, ok? Parece simétrico, mas não é, tem uma leve assimetria. Esse gráfico certamente seria simétrico se nós tivéssemos um experimento onde a probabilidade esperada, a probabilidade da população fosse perto de 50%. Então vamos supor agora que nós tivéssemos a probabilidade não de retirada de negative pulse, mas a probabilidade de lançamentos de moedas com cara sendo chamado sucesso. Quantas vezes ocorreria o registro de lançamento de cara? Vamos supor então aqui o lançamento de 20 vezes a moeda, tá? 20 vezes. A probabilidade esperada, 50%. A moeda não viciada. Então aqui nós temos a nossa função de distribuição binomial para 20 lançamentos de moeda. Observe que a probabilidade vai aumentando até chegar a 10 sucessos cara em 20 lançamentos. Depois começa a decair. Nesse caso, o gráfico é bem simétrico. Ok? E esses valores aqui correspondem aos observados na tabela de distribuição binomial. Então, a probabilidade, por exemplo, uma probabilidade que não pode ser considerada associada a um evento incomum, seria uma probabilidade de um evento extremo cujo somatório não ultrapassasse 5%. Então, estou olhando aqui na parte de baixo, um somatório de probabilidades, que agora está em 0,02, 0,057, 0,058. Então, o somatório dessas probabilidades aqui, 0,058, não pode ser considerado associado a um evento incomum. Então, podemos esperar tranquilamente que em 20 lançamentos de moeda tenhamos apenas 6 vezes o registro do evento cara. Isso não seria um evento incomum. Então nós não poderíamos dizer, a partir dessa observação, de que a moeda seria viciada. Ok?